questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente tá corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul. E o que acontece, gente? Deixa eu botar aqui. Gente, desculpa, houve um pequeno probleminha aqui. Eu pensei que tinha coisa não, mas tá certinho. Vamos lá. Erros técnicos aí. Obrigada a todos que estão inscritos no canal, né? A todos os seguidores, a todos os comentários. A gente faz o possível para interagir com vocês, viu, gente? Obrigada a todos vocês que estão seguindo. A gente aprende muito com vocês. Gente, o que acontece? Interessante, né? Em humanas, uma questão aí de ciclones, né? Sim, de geografia, tá certo? É bem interessante essa questão. Ela tem a fonte, né, adaptado de 2015. Olha só, o que nós temos na questão? Vamos lá. A gente tem na questão uma imagem, né, descrita aí, trajetória de ciclones tropicais. Beleza. Então tá, segundo a imagem, né, olha só, a pergunta da questão. Qual característica do meio físico é a condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Então tá, né, gente? O Enem aqui deu uma imagem pra gente, ele quer saber qual que é a característica do meio físico, né, e a condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado, ou seja, na imagem. Então essa é uma questão puramente analisatória e conteudista também, né, em relação à imagem, o que a imagem está descrevendo, que é sobre a trajetória de ciclones tropicais. Então o aluno aí, né, teria que ter um pouquinho de conhecimento em relação a trajetória dos ciclones, a formação dos ciclones, tá certo? Então tá, olha só. A. Cobertura vegetal com porte arbóreo. B. Barreiras orográficas com altitudes elevadas. C. Pressão atmosférica com diferença acentuada. D. Superfície continental com refletividade intensa. Ou E. Correntes marinhas com direções convergentes. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausar o vídeo? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, deixa eu grifar aqui, bonitinho, né? Vamos lá, ó. Letra C, Letra C, vocês acertaram. Gente, por quê? Olha só, a questão ela quer saber, né? Característica do meio físico. É a condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado. Opa! Isso. Qual fenômeno? Trajetória de ciclones. Trajetória de ciclones, né? Aqui, ó, a imagem representa trajetória de ciclones. Então, tá, a gente tem que saber aqui qual que seria a condição necessária para ver a formação aí de ciclones, a trajetória dos ciclones, tá certo? Então, ela exige um pouquinho de conhecimento de geografia sobre como são formados os ciclones. Por que que não são as outras? Cobertura vegetal com porte arbóreo? Tá, mas a gente tem uma cobertura vegetal com porte arbóreo, isso não significa que é uma formação de ciclones. Então, olha só, tem que prestar atenção nas alternativas. Barreiras orográficas com altitudes elevadas. Beleza, o que seria barreiras orográficas, né, com altitudes elevadas? Acompanha aqui comigo, gente, olha só, não é o caso, barreira orográfica aqui, né, aqui no caso, né, ela condiciona o clima e a vegetação, né, geralmente aqui em regiões situadas antes da montanha, da serra, outro tipo de elevação que se configure como uma barreira, né, desculpa, para a circulação de massas de ar, que é o termo a definição, né, então não vai ser o caso da questão. Porque ela está muito mais ligada, né, em relações a montanhas, à serra. Aqui no caso a questão, ela quer saber pra gente, né, a formação de ciclones. Então, a gente já pode descartar aí, né, essa hipótese de barreira orográfica. Então, não seria. Vamos lá, por que não são as outras? Acompanhem aqui comigo. Então, não seria também, né? Superfície continental com refletividade intensa? Também não, né? Não é, aqui no caso a gente quer saber das formações de ciclones, não sobre superfície continental, então não é o caso. E nem correntes marinhas com direções convergentes. O que seria correntes marinhas, gente? Só para vocês a nível de conhecimento. Não é
né, que no caso das formações de ciclones, ela tem aí associação, né, às águas quentes, né, eu vou explicar para vocês como é que funciona. A baixa pressão aí, né, que vai se originar aí, né, os ciclones, né, as diferenças de pressão, né, condição aí, que é fundamental para esse fenômeno, aqui no caso, justamente a questão da pressão, né, atmosférica, né, é a condição dela, né, aqui no caso, né, então não é a questão de correntes marinhas. O que é correntes marinhas, só a nível de conhecimento também? Então vamos lá, galerinha, olha só a nível de conhecimento para vocês, correntes marinhas, né, tá muito relacionado exatamente a correntes marinhas, né, os tipos de correntes, né, aqui não é a formação do ciclone, e sim as correntes marinhas, né, que existem, olha só, tem a ver com a maré, né, créditos aí ao site Brasil Escola, vou deixar linkado todos os sites, né. O que acontece? São aí grandes porções de águas que vão se deslocar pelo oceano, né? Um ponto, o outro possuem características semelhantes, temperatura, salinidade. Então, as correntes marinhas, propriamente ditas, não são o ciclo... Aqui no caso, elas... vocês vão ver que tem a ver com o mar, sim. Né? Formações de ciclones, sim. Mas ficaria incompleto porque aqui no caso correntes marinhas são as correntes propriamente ditas, né? Exatamente, basicamente as correntes marinhas. Então, por isso que não, cuidado, por isso que não vai ser a letra E também, né? É letra E, gente, eu até perdi aqui, enfim. Por isso que não vai ser essa opção aqui, enfim, de correntes marinhas, né? Temos vários tipos de correntes marinhas, vocês vão ver aí, né? Tem muito a ver com ventos, massas de ar. Aqui, ó, correntes, tipos de correntes, então tem as correntes quentes, as frias, né, as principais correntes, inclusive os locais onde elas estão, depois vocês vão ver localizados aqui. Enfim, não seria essa opção também, porque ela só se trata de correntes, né, sobre as correntes marinhas. A questão, ela quer saber algo muito mais completo sobre a formação desses ciclones, perceberam? Por isso que também não pode ser essa opção. Olha só, é interessante a gente saber sobre a formação dos ciclones, para vocês verem que... Deixa eu pausar aqui. É por isso que vocês vão ver aqui que ela tá muito ligada aí à pressão atmosférica, né? Voltando aqui a questão, e agora... Por isso que não é correntes marinhas também, ficou incompleto, né? É só as correntes também, não seria aí aqui no caso a formação deles, a trajetória, né? Ela quer saber aqui, a formação deles, né? O fenômeno, a distribuição espacial, né? Aqui no caso, ó, é a condição necessária, isso, para ocorrer o quê? As formações de ciclones. O que acontece? Por que ela está muito ligada à pressão, né? Está associada... Opa! Desculpa. Está muito associada à pressão atmosférica. O que está acontecendo? O que acontece? Tem muito a ver com as questões das águas do mar, sim, né? Das águas quentes, né? Principalmente a temperatura aí de 27 graus, acima, né? Maior que 27 graus, águas quentes, né? Por si só. Elas vão possibilitar aí a formação de uma célula de baixa pressão, então tem tudo a ver com baixa pressão, que vai originar, claro, aí os ciclones. O que acontece? Vamos ver aqui as formações de ciclones, por isso que vai estar relacionada à pressão atmosférica, tá, gente? Olha só que interessante sobre a formação deles, né? Olha só que bacana, né? A nível de conhecimento aí, ó, geografia, né? Créditos ao site Mundo Educação. Ciclones, gente, como é que eles são formados? Exatamente isso daqui, ó. Olha só que interessante. Eles são formados, né? Eles são centros de baixa pressão atmosférica, na verdade, né? Aqui, ó, centros de baixa pressão atmosféricas que vão provocar aí, né? Olha que interessante. Então, toda vez que você assistir reportagens sobre ciclones, você já vai saber aí, a nível de conhecimento, como que eles são formados. Olha só, eles vão ser centros de baixa pressão atmosférica que vão provocar aí, né, movimentação do ar que vai resultar aí em grandes tempestades que vão estar aí associadas, né, a ventos fortes com forte poder destrutivo. Então, olha só, eles vão apresentar aqui, ó, são correntes, né, corresponde a centros de baixa pressão, então tem tudo a ver com a alternativa, né, ou seja, que apresentam pressão menor que suas áreas vizinhas geradas pela convergência de ventos. De forma geral, os ciclones correspondem às tempestades tropicais, né, visto em segundo o centro de previsão, né, principalmente aqui, ó, principalmente sobre oceanos que localizam regiões tropicais. Por quê? Olha só, eles vão apresentar aí grande massa de ar que vai realizar o movimento giratório, que é como descrito na imagem, olha só, se vocês forem analisar a imagem, né,
bastante carregadas, né? Que no caso, ó, massas de ar que vão estar bastante descarregadas de umidade, capazes de provocar chuvas torrenciais ao redor de um centro de baixa pressão atmosférica. Então, olha só, por que que eles são formados? Tá, beleza, por que que acontece eles, né? Exatamente isso daqui, ó. Eles vão ser formados, né, ó, eles se formam devido à movimentação do ar gerada a uma área de baixa pressão atmosférica. Essas áreas vão apresentar, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, né, pressão atmosférica inferior, né, as que circulam, os ventos nas áreas sopram para dentro e diferem em cada hemisfério. Então, olha que interessante, né, o que vai acontecer? O que acontece é que o ar quente e úmido, né, mais resumidamente, o ar quente e úmido, menos denso, né, que encontra normalmente sobre as regiões tropicais, de maior ocorrência de terremotos, eleva-se para as camadas superiores da atmosfera. Então, ó, a gente imagina aqui, ó, nas correntes aqui, ó, nas correntes não, desculpa, aqui, ó, na movimentação, né, se a gente for analisar, esse ar quente e úmido, ele menos denso, né, ele vai subir para a atmosfera, certo? Né, que seria aqui, ó, é isso mesmo, na atmosfera. Então, o que acontece? O ar frio e seco, né, mais denso, né, desculpa, rebaixa para a superfície, que gera redução da pressão atmosférica. Então, vai acontecer uma redução aí na pressão atmosférica também, né? E o que vai acontecer? Há então uma enorme liberação de calor devido à condensação provocada pela ascensão do ar quente e úmido, que ao subir condensa, né? Ou seja, quando ele sobe, ele vai se condensar e vai acabar aquecendo aí a massa do ar, gerando então um processo de convecção, gerando instabilidade na área e, consequentemente, a formação de ciclone, tá certo? E eles podem percorrer aí longas distâncias e vão se tornar mais intensos à medida que são alimentados pela umidade também. Então, isso é interessante vocês saberem, né? Por isso que tem tudo a ver com a questão da pressão atmosférica, tá certo? Por isso que é a letra C. Olha só, ciclones, tornados... Nossa, gente, olha só, né? Eles podem ser caracterizados de diferentes maneiras, né? Coisa que a gente vê em filme, né? E infelizmente existe, olha só, gente, a imagem, né? Varia de segundo os estudiosos, né? Desculpa, de áreas. Contudo, muitos meteorologistas afirmam que denominar de ciclone ou tempestades tropicais é uma forma genérica, né, de classificar fenômenos como furacões, tornados, tufões. Assim, todos os fenômenos meteorológicos, né, são classificados como ciclones ou tempestades tropicais. Aí a gente tem toda uma explicação, né, interessante sobre eles, né, olha só. Tornados são considerados fenômenos meteorológicos com alto poder de destruição, né? Os ventos, eles podem aí atingir velocidade, olha só, gente, né? Bem alta, né? Comparado aqui, ó. A duração dele é inferior à do furacão, né? Os tornados são basicamente redemoinhos formados, né? O que eles são? Formados aí por uma tempestade que correspondem ventos giratórios, né? O fenômeno tropical continental. Então, a gente também tem a questão dos furacões também, como é que eles são formados. Temos os tipos de ciclone, olha que interessante, no site, né? Créditos aí ao site eu vou deixar para vocês, que também são classificados, né? Não é só um tipo de ciclone, tem vários tipos de ciclones, né? Que eles vão ser classificados segundo a origem, também a intensidade deles, as características deles, né? Então tem o ciclone tropical, tem o extratropical, tem o subtropical, tem ciclone e anticiclone, né? Bem interessante isso, gente, olha só. O que são os anticiclones, né? Eles vão representar áreas de tempo estável, nas quais geralmente não há formação de nuvem devido à baixa umidade. Interessante, né? Aqui no Brasil, né? Para vocês não ficarem com medo, mas enfim, os ciclones aqui são fenômenos que ocorrem especialmente na região sul. Então, infelizmente, aí a região sul sofre com essa questão, né? Então, as outras regiões aí não ocorrem. Claro que tem chuvas, né, fortes, enfim. Mas aqui a questão é no sul, olha só. Contudo, apenas um desses ciclones, né, alcançou o continente, que foi o ciclone que ficou conhecido como ciclone Catarina, né? Ele atingiu aí a região do estado, né, de Santa Catarina em 2014. Então, assim, gente, é bem interessante a gente saber um pouquinho das formações dos ciclones, né, pra gente entender como é que eles são formados, o que eles são, né, a nível de conhecimento, né, para definição aqui.
Por isso que está muito ligado à questão aí da pressão atmosférica, tá certo? Por isso que a nossa alternativa correta aí será a letra C, tá bom? A formação dele se dá devido a esse fator, né? A formação dele especificamente, né? Propriamente dita, tá bom? Por isso aqui no caso, né? A alternativa correta, nós temos aí a opção C, tá certo? É a condição necessária, né, para a formação aí desse evento, né, que seria aí a trajetória dos ciclones tropicais, a formação dos ciclones, certinho? Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Curtam, compartilhem, né, se inscrevam aí e bons estudos para vocês. Até as próximas questões de humanas.